Fala pessoal, aqui é o Matheus da Django e hoje a gente vai ter uma aula no estilo degustação, né, do curso que eu vou lançar em breve, que é o curso de selos para varejo 3D profissional, né? Então, essa aula aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que eu vou ensinar em uma das aulas do curso, não é exatamente uma aula específica, né? Mas a gente vai iluminar esse selo aqui de maneira profissional, de maneira como os estúdios utilizam, né? E eu já texturizei esse selo aqui, ele já está com todos os materiais, ele já tem algumas texturas certinhas aqui, né? E, bom, eu vou texturizar ele com softboxes, que é o mesmo método que eu vou usar dentro do curso, inclusive vou disponibilizar dentro do próprio conteúdo programático os materiais que eu vou usar, mas basicamente são area lights do Octane Render, né? Então você pode clicar aqui e adicionar uma area light que vai dar na mesma, tá? Não muda, é a mesma coisa. A única coisa é que o softbox tem mais padrão de controle e eu prefiro usar ele para iluminação de selos, né? Então a gente vai criar uma iluminação profissional aqui baseado no estilo que eu crio para os meus trabalhos com os meus clientes e para vocês terem uma ideia mais ou menos do que vai rolar dentro do nosso curso, beleza? Então aqui já está tudo posicionado, a câmera certinho, já tem o selo aqui dentro. Eu vou começar adicionando algumas coisas e vou fazer o look dev todo utilizando a nossa tela lateral aqui, né? Eu vou colocar aqui vou amarrar ela aqui. Vocês podem ver que está sem nada, né? A gente vai começar adicionando uma luz principal, que é a luz de contorno, que muitas pessoas que utilizam HDRI Studio, acho que é HDRI Studio Light, Studio, alguma coisa assim, essa galera puxa, essa luz é a primeira luz que a gente adiciona no selo, né? Então, basicamente, você vai pegar uma luz, né? Uma luz dessas de area light, pode ver que é a mesma coisa, é uma luz normal, tá? E você vai colocar atrás do seu selo, beleza? Colocou atrás do seu selo, você vai aumentar um pouco o tamanho dela. Eu uso os controles por aqui, mas você pode usar o controle que você tiver na tua mão, tá? Não se atente com esse tipo de coisa. E a gente tira a visualização para ver como que está acontecendo o contorno. Na área light, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, Visibility vai desativar, né? Aqui no meu caso eu já tenho eles aqui, ó, então eu já desativo por aqui. Se a gente botar na câmera, a gente já vai conseguir enxergar um leve contorno em volta do selo, onde a gente vai poder trabalhar várias coisas aqui e é bem legal. Então a gente deixa a nossa luz atrás, né? Sempre utilizando as vistas para a gente ver como que essa luz está se posicionando dentro do objeto. Então para ver se ela está bem no meio e tudo mais, a gente deixa posicionado certinho aqui. Vai olhando nessas vistas para ver a distância mais ou menos que está e vai configurando, né? Então essa aqui vai ser a nossa luz backlight, né? Que a gente vai usar. Eu vou deixar ela em 90 de intensidade, a gente vê que já tem um contorno bem interessante aqui. Pode até talvez aumentar um pouquinho, deixar em 100 mesmo, e deixar essa luz acontecer. Terminamos de fazer essa luz, então, qual que vai ser a próxima? A gente vai fazer uma luz lateral, uma luz na esquerda, uma luz na direita, que é o padrão para a gente começar a revelar alguns volumes. Então a gente adiciona mais uma luz, né? Nunca duplica, sempre adiciona porque dá mais certo. A gente vai rotacionar ela 90 graus. E agora pela vista lateral, a gente aumenta aqui, vamos colocar bem no meio do nosso selo, e aí aumenta em vertical, aqui ó, comprimento, né? Então a gente põe 500 aqui, mais ou menos, ou talvez 480, para ficar mais ou menos do tamanho do selo, né? Então, estando aqui, a gente vem na vista de frente e vai puxar essa luz aqui, mais ou menos uns dois, conta um dedo assim, põe um dedo na tela, mais ou menos esse tamanho depois dessa marcação da câmera, né? E a gente, obviamente, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a gente só vai pegar, pode nesse caso até duplicar, não tem problema. A gente vai pegar essa luz e vai adicionar ela igual, porém do outro lado, né? Então, aqui é só virar 180 graus. A gente vê se está mais ou menos do mesmo tamanho, né? Um pouco mais para cá. E se a gente põe na câmera, a gente já começa a enxergar alguma coisa de volume, né? Os volumes começam a aparecer, os dourados, eles começam a brotar um pouco mais dentro do selo. E aí agora dá pra gente aumentar um pouco o tamanho de largura, né? Para começar a pegar um pouco mais de volume e realmente ter um pouco de volumes mais revelados ali. Então a gente aumenta um pouco aqui na direita e aumenta igual na esquerda, até ficar mais ou menos do mesmo tamanho assim, ó. Então temos aqui e se a gente olhar aqui assim, a gente já tem como se fosse a tríade, né? Então, acho que o celular vibrou, vou deixar ele fora aqui. Então a gente já tem uma tríade, que é a tríade da primeira etapa, que a gente chama de tríade da primeira etapa realmente, que são 3, né? 1, 2, 3, que vão começar a revelar alguns volumes aqui pra gente, né?
Então, começamos aqui. A gente já tem alguma ideia de volume, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como que isso vai acontecer, de como que os elementos aqui estão distribuídos e como a luz está espalhando no objeto. Então a gente já tem essa ideia, a gente já consegue partir para a próxima etapa. A próxima etapa qual é? A gente vai criar a nossa top light. Deixa eu só renomear isso aqui para right e essa aqui para left. E a gente vai criar a nossa top light. O que é a top light? É a luz que vai começar a revelar de verdade o selo e vai dar um pouco de preenchimento nele, né? Então eu vou adicionar ela bem aqui no meio, bem no meio dele aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a largura, né? Isso aqui precisa ter um pouco mais de comprimento e uma largura grande. Então eu costumo botar 650, é um número legal. É importante ficar sempre um quadrado assim, maior do que o tamanho do selo, a gente poder ter bastante volume. E sobe ela aqui. Subiu, a gente dando aqui, a gente já consegue enxergar melhor esses volumes que vão começar a aparecer aqui. Então, o que a gente fez até agora? A gente deu a iluminação base para o nosso selo e fez com que a gente começasse a enxergar alguns volumes que a gente não estava enxergando apenas com a luz de back, né? Que é a nossa backlight. Inclusive, eu preciso subir ela um pouco, ela está muito baixa aqui. Eu preciso subir esse backlight um pouco e depois distanciar um pouquinho mais aqui. E é o que a gente vai fazer agora. Já temos o nosso contorno aqui, já temos as nossas luzes laterais e a nossa luz de cima, que é a nossa top light, que está revelando justamente esses volumes, esses reflexos de cima do nosso selo. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar a próxima luz. Qual que é a próxima luz mais importante? São as luzes de front. As luzes de front, vou renomear aqui para top. As luzes de front, elas são as luzes que vão revelar os cantos, que vão começar a dar realmente aquela forma bonita de propaganda. Então eu vou adicionar mais uma aqui, e aí agora a gente começa a posicionar de uma maneira mais estratégica. Então a gente vai colocar, por exemplo, ó, a gente precisa fazer com que os cantos do selo, eles pareçam bem brilhantes, né? E aí como que a gente vai fazer isso? Essa parte ela é um pouco mais complicada e exige um pouco mais de atenção e tentativa e erro. Então como que eu costumo fazer? Eu tô com ela aqui, eu vou posicionar mais ou menos aqui, tá? Eu vou diminuir a largura dela e vou aumentar o comprimento. Isso aqui é o padrão que eu costumo fazer, 580 ou 540, mais ou menos assim. E aí eu vou girar um pouquinho, né? Girei um pouquinho, eu já tenho ela aqui, eu vou aproximar. Mais ou menos aqui assim, ó. Nesse ângulo aqui. Elas têm que fazer uma linha diagonal, né? Esse ponto aqui, esse asterisco aqui tem que fazer uma linha diagonal. Então vê se tá certinho aqui, né? E aí a gente vê aqui, a gente já conseguiu dar um contorno para ela aqui. A gente começa a revelar alguns volumes e dá para diminuir isso aqui para 60, por exemplo. A gente não precisa de tudo aquilo, né? 65, 68, a gente já tem isso aqui. Eu particularmente gosto muito desse estouradinho que dá no metal. Tem gente que não gosta, mas pros clientes que eu já trabalhei de agência, de selos, campeonatos, a galera gosta muito, então eu acabo fazendo e transformando o meu modo de trabalhar para esse jeito que os clientes gostam, né? Qual vai ser a nossa próxima luz? A gente só vai duplicar essa que a gente fez, vai jogar aqui, vista de topo, vai deixar na mesma posição mais ou menos. Eu sei que é impossível deixar igual, né? Mas a gente vai deixar mais ou menos na mesma posição e vai deixar elas iluminando aqui o outro canto. Então agora a gente vai ter duas luzes iluminando os cantos, né? Então, ó, pode ver que os cantos já estão bem desenhados. Acontece de, às vezes, ela não ficar do jeito que tem que ficar de primeira. Eu já sei que aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar ela mais gordinha, porque está muito curto. Eu preciso que essa luz que está formando aqui, ela preencha mais ou menos até o O, para a gente ter uma consistência boa dentro do projeto, né? Então, o que eu vou fazer? Pegar isso aqui e vou aumentar um pouco o comprimento. Você vai ver que o reflexo vai começar a crescer, ó. Ele começou a crescer e veio até aqui, até o O. Eu preciso que ele chegue no O. Então, ó, aumenta um pouco e vou deixar chegar no O. Então ele chega aqui no O, já com uma luz mais fraquinha, a gente pode diminuir um pouquinho e é isso que eu preciso. Aqui, a mesma coisa, eu vou pegar e vou aumentar o comprimento dele, para ele pegar mais áreas e fazer com que isso fique mais revelado. Se eu ainda assim sentir que ele não está pegando muito bem, eu puxo um pouquinho para cá, para fazer algo como um pouco mais para frente, talvez. A gente puxa e vai começando a desenhar e encontrar os nossos volumes.
Eu posso vir aqui, por exemplo, puxar um pouquinho mais, olha, ele já começa a desenhar melhor, tá vendo? Então tudo é questão de tentativa e erro. Aqui eu tenho essas laterais já prontas, né? Então aqui tá tudo certinho, a minha luz de cima está iluminando bem os contornos, a luz de trás está desenhando o objeto, as luzes laterais estão preenchendo, as frontais estão dando mais beleza ainda para o meu render. O que vai faltar agora? A gente tem duas luzes complementares que são opcionais. Você pode ou não fazer isso, depende muito do que você tiver afim, do teu objetivo, que é a luz de preenchimento cima frontal e a luz de preenchimento baixo inferior, que é basicamente você pegar uma luz aqui, pegou mais uma área light aqui, a gente deixa ela bem fininha de comprimento e aumenta a largura. Mais ou menos assim, ó. E aí eu vou pegar ela, vou jogar de lado aqui assim e vou baixar um pouquinho ela nesse jeito aqui. O que ela vai fazer? Obviamente que eu vou diminuir isso aqui para 50 mais ou menos. O que ela vai fazer? Ela vai dar preenchimento para a gente no meio, né? Então ela vai fazer com que esse meio fique bem preenchido. O que a gente costuma fazer para dar um pouco mais de atenção e volume é isso aqui. O que ela vai fazer? Pegar justamente esses dourados que não tinham ficado tão aparentes e vão fazer com que eles fiquem mais delineados, mais controlados e mais bonitos. Aqui a gente já tem uma iluminação bem legal, lembrando que, assim, na minha opinião, 50% do trabalho é na pós, então você faz 50% do render, modelagem, texturização dentro do software 3D e o restante é na pós. Na pós você pode controlar exatamente tudo, renderizando todos os passes. Isso eu vou ensinar também no curso, a renderizar os passes separados, com as máscaras separadas, para você conseguir ter uma boa pós, ou para conseguir mandar para um artista de pós, pelo menos, para que ele consiga fazer um bom trabalho, né? Pô, mas olhando assim, tá bonito, tá legal, mas, cara, parece que falta um pouco de iluminação ainda em algum lugar aqui, né? O que a gente pode fazer? Você não acha que tá um pouco escuro aqui embaixo? É a luz que tá faltando pra gente. Qual que é a luz? É a luz de baixo inferior. O que a gente vai fazer? Vai adicionar mais uma. Vai vir aqui e puxar ela mais ou menos aqui, ó, nessa altura. Aqui, ó, de baixo. Volta ela um pouquinho mais baixo. Vamos deixar ela mais fininha de comprimento aqui, né? E aí na largura a gente vai aumentar e girar ela para cima, para ela fazer esse reflexo de baixo aqui. Como que isso vai funcionar agora? A gente tem que controlar para ver como que fica melhor. Eu costumo deixar isso aqui em 40 para começar. E aí você vai ver que a gente tem que tirar a visualização dela. Deixa eu aumentar a largura aqui um pouquinho, que vai precisar. Ó, a gente tira a largura dela e pode tirar a visualização também. Ó, pessoal. Ó, então aqui, olha a diferença agora com essa luz iluminando embaixo. Olha o tanto de reflexo que a gente conseguiu com essa luz aqui embaixo. Se eu tirar ela, vocês vão ver a diferença. Ó. Escuro, completamente claro e ainda revelando um pouco do contorno das letras aqui. Então tudo é complementar, tudo é bem essencial e tudo vai fazer a diferença. A gente já conseguiu uma iluminação muito legal para mandar para uma pós, né? Então isso aqui já está uma iluminação profissional de estúdio que a gente consegue trabalhar e mandar para uma pós. Quais são os detalhes que eu costumo gostar? Assim, eu falo costumo porque nem sempre eu curto fazer, depende muito do projeto. Como aqui a gente está trabalhando num selo que é azul, o que seria legal a gente fazer aqui? Talvez pegar a luz da direita aqui e fazer ela num tom azulado mesmo. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que fica. Aqui, ó. Bota ela num tom azulado, olha o que vai acontecer. Ele vai delinear mais ainda a cor azul e vai fazer com que isso fique muito mais bonito. A gente diminuir aqui, ó, e aumentar aqui, ó, deixa um azul mais fraquinho. Olha que legal que fica, né? Aí a gente pega a luz de top, por exemplo, isso aqui é parte criativa, você faz se você quiser. E a gente quer deixar um delineado de roxo, que fica legal, costuma ficar legal, ó. Olha que massa, ele faz o delineado dessa ponta, dessa vértice aqui com a cor roxa. Eu não gosto, eu não acho que fique legal para esse projeto, mas tem muita gente que curte. A gente pegar aqui essa de baixo, esse Octane Softbox aqui, e deixar ele, vamos ver... Vamos puxar um dourado aqui, talvez um laranja, alguma coisa assim. Vamos ver como é que fica.
Tá vendo? Aqui a gente consegue brincar com essas cores e faz elas ficarem da maneira que a gente quiser. Se eu puxar um amarelo mais forte aqui, ó, ele vai delinear muito o amarelo. Então vai ficar muito forte aqui embaixo. O que eu costumo fazer? Dá pra gente puxar um roxo. Olha que legal. Olha que massa. Isso aqui já é a parte artística, né, da sua texturização e da sua iluminação. Você vai harmonizar a tua textura com a tua iluminação de acordo com os teus objetivos de render, né? Eu aqui vou deixar mais puxadinho pro azul mesmo, porque eu tô gostando de trabalhar esse azul, acho que tá ficando bem legal. E ó, aqui a gente já consegue um puta resultado incrível fazendo apenas isso de iluminação. Eu vou até tirar ele daqui para vocês verem como que ele fica aqui. Todo cuidado é pouco quando se trata de Octane Render, né? Para não crashar. Então, ó, vamos soltar. Ó. Então, ficou assim, olha que massa. A gente conseguiu dar bastante volume, bastante detalhe, né? Lembrando que se a gente quiser, podemos pegar também essa luz daqui e deixar ela maior, né? Nada impede que a gente deixe ela maior pegando mais e essa aqui pegando mais também, fazendo como se fosse realmente um preenchimento total, né? Só que aí eu acho que vai ficar muito forte e aí não é o que a gente quer. Imagino que vocês não estejam afim de algo tão forte. Tem essa luz aqui, por exemplo, a gente precisa tirar a visualização dela, né? Porque senão ela vai ficar interrompendo aqui o que a gente precisa. Mas é isso, pessoal. Olha aqui. Isso aqui é mais ou menos, assim, obviamente que no curso a gente vai aprofundar muito, que eu vou explicar para vocês o que cada luz faz, o que cada elemento vai fazer aqui, mas de início, assim, é isso, né? Aí é questão de vocês alterarem depois os processos de vocês aí, como vocês vão colocar material, vão deixar mais brilhante ou menos brilhante, isso é com vocês, isso daí é artístico, né? Então é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje, a gente aprendeu aí uma aula de degustação do meu novo curso, onde a gente vai estar trabalhando muito a questão de luz, iluminação lateral, contorno, revelar reflexos, fazer com que o nosso trabalho fique o mais profissional possível e que a gente consiga se destacar no mercado, né? Muito obrigado a todos, comentem aí o que acharam, dúvidas, né, sempre nos comentários ou no nosso grupo de estudos que está sempre na descrição. Isso aí, obrigado, até a próxima.